Boa tarde, igreja. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez em mais um culto nesse domingo. Espero que você possa estar sendo visitado pelo Senhor, possa sentir o abraço do Senhor nesse momento. É muito bom poder nos juntarmos em um único pensamento, em um único propósito nessa hora. E eu quero convidar você a orar comigo para que a gente possa dar início ao nosso culto. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de poder nos juntar com a tua igreja, Deus, aonde quer que estejamos agora, e poder adorar o teu nome, poder cantar a ti, ouvir a tua palavra. Obrigado porque temos essa liberdade neste lugar de fazer isso. Que o Senhor possa nos receber nesse momento, receber tudo aquilo que vamos devolver a ti, Senhor, e que possa ser algo realmente de verdade, e que possamos nos entregar, Senhor, em espírito e em verdade a ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto nesse momento, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E o nosso texto bíblico hoje, ele está em Romanos 8, a partir do versículo 26. Eu convido você a estar lendo junto comigo. Vamos lá? Romanos 8, a partir do versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que nós possamos acreditar nessa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que clamam ao Senhor, que amam ao Senhor e que Ele está intercedendo por nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Coração bater ao meu, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh,
pulsar, teu coração bater o meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança
teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
seu grande amor. Olá, queridos. Mais uma vez estamos reunidos, juntos, para engrandecer o nome do Senhor, para cultuarmos juntos, para sermos igreja, mesmo dessa forma tão diferente que esses dias temos sido levados, a adorar ao Senhor. Eu quero iniciar essa palavra abençoando sua vida, abençoando a sua casa, abençoando sua família, pedindo que o Senhor esteja entrando com provisão, que nada, absolutamente nada lhe falte, nem carinho, nem companhia, nem afeto e muito menos nenhum item alimentício ou qualquer coisa que você precise para a sua subsistência. Que Deus te abençoe. Nós vamos hoje ler uma porção pequena da palavra em continuidade à nossa série de estudos acerca dos princípios da oração. E nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Mateus mesmo. Hoje nós não erramos o texto. Mateus capítulo 5 e apenas um verso da palavra de Deus, o verso de número 13. Mateus 5, 13. Eu vou ler com os irmãos. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, nós vemos aqui a palavra de Deus manifesta na minha e na sua vida, dizendo como eu e como você, depois de termos alcançado uma graça, depois de termos vivido uma experiência impactante com Deus, nós devemos mudar a nossa maneira de ser e não apenas isso, mudar o nosso próprio ser. E para nós iniciarmos, eu queria trazer uma história como reflexão para a sua vida, trazer a história que eu ouvi certa vez de que um homem saiu para pescar com um amigo e esse amigo já era pescador há muito tempo. E ele percebeu que quando eles pescavam os peixes, ele pegava uma pequena régua que ele tinha com ele media os peixes e os grandes ele devolvia para a água e ficava somente com os peixes de mais ou menos uns 15 centímetros. E curioso, um amigo perguntou: por que você está fazendo isso? Todo mundo procura peixe grande, por que você quer só peixe pequeno? Ele disse: amigo, é porque lá em casa eu só tenho uma frigideira e essa frigideira ela tem apenas 15 centímetros. Então eu jogo fora todo o peixe que é maior do que isso, porque é o peixe que cabe na minha frigideira. Essa história, que chega a ser até pitoresca, bem divertida, ela na verdade ela retrata muito da minha e da sua experiência. Às vezes nós estamos recebendo pouco de Deus, nós estamos vivendo pouco experiências com Deus, porque nós estamos limitando o nosso Deus ao tamanho da nossa frigideira. Deus, querido, Ele te converteu, Deus te fez viver experiências de restauração, de conversão na sua vida para que você alcance sonhos maiores, para que você vá muito além do que pensa o pensamento comum do mundo. Deus quer para você muito mais. Ele diz que nós fomos convertidos para termos vida abundante. E uma maneira de ser vida abundante, amados, é quando nós servimos e temos consciência de que nós somos sal da terra. Portanto, é uma expressão que eu e você precisamos refletir com muito cuidado. Essa palavra, ela não é uma sugestão. Ela é um verbo no imperativo. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele diz assim: vós sois. Ele não está dizendo que nós podemos ser. Ele diz que nós somos o sal da terra. O Senhor Jesus, Ele traz para mim e para você um senso de identidade. Eu não sou alguém que vive a esmo, que vive por qualquer razão ou sem princípio algum. Eu tenho uma função, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança com Deus para desenvolver nessa terra. E sabe, é preciso que eu abra a minha mente. O apóstolo Paulo nos diz isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe um poeta que disse que nós precisamos mudar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos mudam nossas palavras, as nossas palavras mudam nossas atitudes e as nossas atitudes determinam as nossas vidas. Quem você pensa que tem sido? Será que você é apenas um coitadinho, mais um entre a multidão? Não, o Senhor, Ele te resgatou, Ele disse vós. Ele não disse a igreja é o sal da terra. Ele não disse os pastores, os líderes, os padres, os religiosos, eles são o sal da terra. Não, Ele disse vós, a coisa pessoal,
A coisa está ligada muito intimamente àquilo que eu sou. Portanto, quando eu me converto, quando eu passo por uma experiência com Deus e eu tenho uma vida renovada no Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Não tem sentido eu passar por uma experiência com Deus e continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito como eu sempre fui. Porque quem vive milagres não se isola. Quem vive milagres tem necessidade de contar para todo mundo aquilo que tem vivido, aquilo que tem passado. Mas sabe, é muito comum dentro das nossas igrejas, dos nossos círculos religiosos, que as pessoas que passam por experiências, elas se isolam. Às vezes elas vivem um boom, vivem um momento muito legal com Deus, de motivação, de energia, o famoso primeiro amor, e logo com pouco tempo elas se esfriam, elas vão se acostumando com as coisas de Deus, elas vão se acostumando com o sagrado, e as coisas de Deus já não nos impactam tanto quanto impactaria ou quanto impactava no início. E a gente então começa a viver uma vida comum. Mas eu quero te dizer nessa palavra que o Senhor, Ele não te chamou para ser uma pessoa comum. Ele te chamou para ser diferente, para fazer diferença. Sabe? O Senhor, Ele olha para mim, para você, e Ele vê por aquilo que Ele fez por nós. Ele olha para nós e diz assim: vós sois o sal. O diabo olha para nós e nos chama e nos conhece pelos nossos pecados. As pessoas que são levadas pelo diabo, elas nos conhecem pelos nossos defeitos. Olha o cachaceiro, olha o drogado, olha o ladrão, olha o assassino, olha o adúltero. Mas o Senhor, quando Ele faz a obra em nós, Ele passa a nos ver com um olho diferente. Ele diz assim: vós sois o sal, enquanto eu sou Deus, vocês são parte de mim no círculo que vocês frequentam. Assim como a jaqueira, que é uma planta imensa, tudo aquilo que a jaqueira é está concentrado numa simples semente da jaqueira. E se você pega uma semente de jaca e você planta em outro lugar, essa próxima planta ela vai ter exatamente as mesmas características da planta original, porque a semente em si, ela concentra tudo aquilo que a grande árvore é. Da mesma forma, eu e você. Nós não fomos convertidos nem transformados por Deus para sermos errantes ou apenas mais um, engrossando fileiras ou apenas enchendo bancos de igrejas. O Senhor me chamou para ser útil. E no contexto, querido, que nós temos vivido, onde o Evangelho tem sido massacrado, humilhado, envergonhado, porque muitos líderes religiosos têm se usado da palavra, têm se usado do púlpito, inclusive para ganhar dinheiro ou agir de forma desonesta. Hoje, muito pouco impressionam as palavras para as pessoas que não conhecem o Senhor. As pessoas se impressionam por aquilo que as pessoas são, por aquilo que elas de fato vivem no seu dia a dia. Sabe, querido, quando o Senhor Jesus diz para mim assim: você é sal, a partir desse momento eu tenho uma consciência, inclusive espiritual, de que eu não sou alguém igual aos outros. Você vai encontrar assim, em qualquer igreja que você for, pessoas fracas, pessoas que estão o tempo todo capengando, o tempo todo chorando, lastimando. Mas eu quero dizer uma coisa: com você vai ser diferente. O Senhor Jesus, Ele olha para mim e para você e diz que eu sou, e eu preciso entender aquilo que eu sou para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você sabe qual é o significado da palavra vocação? Vocação é quando eu sei o que eu sou e eu sou o que eu devo ser. Às vezes nós sabemos que temos uma tendência, nós temos facilidades, temos um potencial de desenvolver algumas coisas, mas nós temos medo. Amado, você é sal. Você sabe qual é a importância do sal? O sal, ele dá sabor em tudo que ele toca. Ele não pega sabor de nada, mas o sal, ele dá sabor. O sal, ele é assim, uma porção pequena, muitas vezes, acho que a menor parte de porção de tempero que nós colocamos numa comida. Sempre tem 500 gramas de alguma coisa, sempre tem 5 colheres de outra coisa, mas sal geralmente é pouco, sabe por quê? Porque o sal, ele mesmo sendo pouco, ele gera impacto muito grande num volume muitas vezes superior ao dele. Uma colher de sal é suficiente para temperar uma panela de carne. Assim, eu e você pode estar dizendo: é muito fácil para você falar, você é pastor, você tem um cargo, você tem a opção, você tem possibilidades
de manifestar seu ministério, mas eu sou só um, o que eu vou fazer na vida, queridos? O evangelho que eu e você vivemos, ele começou com 12 homens. 12 homens iletrados, simples, 12 homens que tinham nada de poder, nada de influência religiosa, mas eles mudaram o mundo. Quando o Senhor Jesus diz para mim e para você que eu sou sal, eu preciso entender a importância do meu papel no meio do mundo. Vamos imaginar, fazer um exercício rápido, de que eu sendo sal, a minha comunidade é a carne que a gente vai, por exemplo, fazer um churrasco. E a gente compra uma picanha e tempera aquela picanha e coloca a picanha no fogo e chama os amigos, né? Agora não pode, mas em breve nós estaremos juntos fazendo muitos churrascos. E quando a gente vai provar muitas vezes a carne está sem sal. É muito estranho, né? A gente pode colocar 20, 30 temperos diferentes, a carne aceita qualquer tempero, ela aceita tomilho, ela aceita cheiro verde, ela aceita alho, ela aceita cebola, mas se faltar o sal, nada faz sentido, porque perde a graça. Da mesma forma, a nossa vida ela pode estar recheada de muitas coisas, mas se não houver o sal da presença do Espírito Santo de Deus, nós estaremos insossos, intragáveis. Eu quero que você raciocine comigo, porque o nosso comportamento ele é exatamente assim. O que alimenta num churrasco? O que você vai atrás do churrasco? Você vai atrás do churrasco para comer sal? Não, você vai atrás do churrasco para comer carne. O essencial é o sal. Mas o básico, que alimenta a sua fome, que mata a sua necessidade, é a carne. Quando você não consegue ser sal e não consegue salgar e temperar aquela carne tão especial que você preparou, você passa então a comer o acessório. Olha, a carne não está boa, a carne está ruim, eu vou comer o pão de alho, eu vou comer o arroz com brócolis, eu vou comer a farofa, eu vou comer o vinagrete, mas ninguém sai de casa para comer vinagrete. Nós saímos de casa para comer aquilo que nos agrada. E às vezes, quando a gente não é sal, a gente fica entretendo nossas vidas, a gente fica passando os nossos dias nos contentando com o que é complemento, com o que é acessório, com o que é acompanhamento. Por isso eu deixo de ser sal e passo a viver uma vida somente em cima de coisas que não efetivamente vão significar grandes coisas na minha vida eterna. Eu gasto muito tempo com trabalho, às vezes eu gasto muito tempo com hobbies, às vezes eu gasto tempo até comigo mesmo, cuidando do corpo, cuidando da saúde, e eu esqueço de que Jesus me colocou nesse mundo para ser sal. E esse sal, ele precisa ser colocado na medida certa. Porque tanto a carne é ruim com pouco sal, como a carne com excesso de sal, ela fica intragável. E aí, alguns optam em buscar um caminho diferente. Eles deixam de ser sal como deveriam e passam a ser sal excessivamente salgado, se tornando excessivamente religiosos, excessivos frequentadores de igreja, excessivos ativistas que às vezes fazem coisas e ficam tentando satisfazer uma necessidade que só pode ser suprida no dia em que eu entender que eu preciso ser sal. Como é que eu posso ser sal? Eu sou sal quando eu, na medida certa, eu intervenho na vida das pessoas, eu atuo no meio da minha comunidade e eu nunca mais na minha vida eu vou ser neutro. Você já pensou sobre isso? Aquele que passa por uma experiência com Deus, ele nunca mais vai ser o mesmo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, depois que você conhece o Senhor, que você tem uma graça alcançada do Senhor, que Ele respondeu sua oração, você não tem o direito de voltar à vida do mesmo jeito que você era. Você é diferente. Eu entendo que eu sou sal, eu cumpro minha missão na medida quando eu entendo que eu preciso ser um reflexo no mundo da presença de Deus. Além do sabor, o sal também, ele evita o apodrecimento. Sabe, queridos, a carne, na época de Jesus, ela não tinha processos de refrigeração como nós temos hoje. O grande sistema de conservação era a salga da carne.
Porque o sal, quando era colocado na carne, ela podia ser conservada para ser comida muitos dias depois, porque o sal ele elimina germes, bactérias e alguns micro-organismos que estão ali na carne que nós não conseguimos ver. Você lembra que eu disse para você que a lepra era como o pecado? Muitas vezes, o mal que está em nós, ele precisa de sal. Porque eu olho, eu não consigo ver o vírus do coronavírus, mas ele pode estar nas minhas mãos. A única coisa que elimina é quando eu coloco um elemento que pode eliminar esse ser vivo que pode me gerar uma contaminação maior. Quando nós somos pecadores, nós muitas vezes somos cobertos de pecado, como era coberto aquele homem de lepra. Nós muitas vezes estamos cheios de peçonhas que nós não vemos. E sabe, quando a gente vive uma vida apenas de receber bênção, sem a proximidade do Senhor, nós não temos olhos espirituais para ver o pecado que está em nós. E nós relativizamos tudo. A gente acha que tudo não tem nada a ver. Olha, essa frase não tem nada a ver. Tem levado muita gente para o abismo. Porque de fato, se eu estou longe de Deus, se eu estou longe da luz, a penumbra não me permite enxergar com clareza aonde está a sujeira. Mas se eu aproximo da luz de Deus, então é revelado que muitas coisas que eu achava e fazia achando que era inocência, no fundo era pura carnalidade. No fundo, era uma pura manifestação de alguém que só pensava em si, que queria o seu bem, que queria o melhor para si. O sal dá sabor, mas o sal também conserva. O sal também torna possível que eu possa conservar os valores de Deus na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade. E quando eu estou presente, eu faço diferença. Porque pode faltar qualquer tempero. Se faltar o sal, a gente percebe. Pode não ter nenhum tempero, mas se tiver o sal, a gente percebe. Assim é a sua vida como cristão. Eu e você fomos concitados, nós fomos determinados por Deus a ser sal da terra. Você precisa manifestar a sua fé fora dos bancos de igreja. Você precisa manifestar a sua fé nos seus valores. Nós precisamos aprender a buscar coisas que têm valores, porque essas são essenciais. E nós precisamos aprender a buscar as coisas que têm preço, elas são acessórias. Uma coisa é ter valor, outra coisa é ter preço. E sabe, amado, infelizmente Jesus nos alerta que é possível que nós percamos o sabor. Ele diz que é possível quando eu deixo de viver essa vida de plenitude que Ele tem para a minha vida, essa vida abundante, e eu passo então a viver em cima de coisas acessórias, eu perco o sabor. Você sabe por que Jesus diz isso? Eu fui pesquisar e descobri que o sal, ele nunca perde o seu sabor. O sal, ele é um elemento extremamente estável, quimicamente falando, e mesmo que ele passe por muito tempo, ele dificilmente vai perder a sua capacidade de salgar. Mas, se Jesus falou isso, ele tinha uma razão. E eu fui ler um pouquinho da história do povo hebreu e descobri que nos templos judaicos, eles faziam sacrifícios onde era usado, sim, o sal para fazer determinadas ofertas. Inclusive, Moisés até fala sobre isso, da aliança de sal que era feita. Quando dois homens faziam um trato, eles faziam uma porção de sal, e o sal significava como um selo, porque o sal é perene, porque o sal conserva para sempre. Portanto, quando as alianças eram feitas dentro do templo, elas eram feitas sobre uma porção de sal. Isso significava que elas jamais se perderiam. E assim, eles usavam o sal no templo. E o que acontecia? Esse sal ficava guardado em depósitos, e muitas vezes uma parte da parte de baixo que ficava no sal, ele ficava em contato com a terra. Ele ficava em contato com o barro, com a lama ou com a água. E esse sal, ele era já impróprio para consumo, porque ele estava diluído. No inverno da Judéia, quando a neve cobria boa parte das cidades, e principalmente o pátio do templo, que era todo de mármore, os sacerdotes pegavam esse sal que estava misturado com outros elementos, esse sal que tinha perdido a validade para alimento, e eles jogavam no piso do templo para que a neve derretesse e o povo pudesse então adorar ao Senhor.
Por essa razão, Jesus diz que quando o sal se mistura com coisas que não são dignas de estarem de pé na presença de Deus, ele começa a perder o sabor. Quando o sal deixa de cumprir sua função e passa então a se misturar com coisas do mundo, com valores do mundo, com palavreado, com linguagem, com conversa, com hábitos que vêm do mundo, esse sal vai rareando no nosso coração. E Jesus diz que a gente aí não presta para mais nada, ser mais nada. Porque se eu não sou aquilo que ele diz que eu sou, eu não sirvo para nada. Sabe o que é que você é? Você é filho de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é aquele que vai fazer diferença no meio das nações. Eu quero que você reflita sobre essa palavra. Aquilo que Deus diz sobre nós é a coisa mais importante, é a missão mais importante que nós temos para cumprir na vida. De pouco me adianta ganhar grandes títulos, ter os melhores doutorados, os melhores salários, morar nas melhores casas, viver no mais absoluto conforto, se na minha essência eu não cumpro o meu papel de transformar a sociedade em que eu vivo, o lugar em que eu habito, e deixar de ser sal. Qual a sua aspiração? Qual o seu desejo por viver com o Senhor? Eu vou usar outro termo. Qual o tamanho da sua frigideira? Você já pensou na sua vida? Ela é assim, ó, um estalar de dedos. A Bíblia diz que ela é um sopro. Ela é como a relva que hoje nasce, fica bonita e amanhã morre. Não há razão para viver se nós não tivermos um propósito de ser sal e luz e fazer diferença no meio das nações. Qual é o seu propósito? Em que você é sal? Qual a função que Deus lhe deu nessa terra? Cada um de nós tem uma função. Uns cantam, uns dançam, uns tocam, uns pregam, uns ensinam. Uns fazem ações de caridade. Uns vivem em função do próximo. Uns vivem para ser bênção na vida dos outros. E eu? E você? Você tem vivido para quê? Você tem preparado o seu coração para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Sabe, às vezes nós nos aproximamos de Deus, nós temos uma relação com Deus muito de dependência apenas por aquilo que Ele pode nos dar. E às vezes a gente está muito ligado com Deus quando nós precisamos de alguma coisa, quando estamos doentes, aflitos, em necessidade. Aí nós não faltamos aos cultos, às nossas celebrações religiosas, nós oramos todos os dias, nós lemos muita palavra até que nós conseguimos. E quando nós conseguimos, nós esquecemos. E igual aquele leproso lá que a gente leu a história dele, lá em Marcos, a gente deixa de ser sal e a gente vai viver uma vida durante muitos tempos de religioso dentro da igreja, na comunidade dos irmãos. A gente tem nome de crente, a gente se veste como crente, a gente tem cara de crente, tem linguagem de crente, mas nós somos totalmente insípidos. Nós somos totalmente sem sabor e nós não fazemos diferença nenhuma para ninguém à nossa volta. Eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida hoje. Há quanto tempo você frequenta a igreja? Há quanto tempo você teve experiências com Deus? Sabe? Deus, Ele não é um saco, uma cornucópia, aonde eu posso tirar ali todas as coisas que eu preciso o resto da vida. Muita gente que eu já conheci se diz ateu porque tem uma relação com Deus de dependência. Se Ele não deu aquilo que eu queria, se Ele não fez do meu jeito, da minha maneira, então eu não acredito nele. Amado, nós devemos buscar ao Senhor pelo que Ele é. Porque quando Ele vem sobre nós, Ele não apenas cura o nosso pecado, Ele não apenas nos restaura, Ele nos faz nova criatura. Você pode se ajoelhar e dizer ao Senhor assim: Senhor, muito obrigado porque eu sou nova criatura. Porque aquela pessoa egoísta, aquela pessoa avarenta, aquela pessoa geniosa, aquela pessoa rancorosa, vingativa que eu era, morreu.
E agora eu nasci para a tua glória e eu quero ser instrumento de bênção em tuas mãos. Faça essa oração. Quando nós terminarmos de falar, eu vou orar. E depois eu queria deixar um tempo para você fazer a sua oração pessoal com o Senhor. Não ore por outros. Não pense nos outros, pense em si próprio. Eu tenho sido sal. Eu tenho salgado a vida daqueles que me acompanham. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu és um Deus poderoso, grande, cheio de bênção, cheio de vida, de vigor, de graça, de unção para dar as nossas vidas, Senhor. Deus, nós te louvamos porque tu nos fizeste nova criatura por meio daquele sacrifício feito na cruz. E, ó Deus, nós temos as possibilidades imensas, Senhor, de todos os dias ser renovados na tua graça, Senhor. Deus, se temos vivido uma vida inútil, uma vida apenas, Senhor, de satisfação dos nossos prazeres em cima daquilo que nós precisamos e não temos visto a necessidade do outro, Senhor. Se nós não temos sido sal e luz nesse mundo, não temos impactado nossa geração, nós não temos sido pais, Senhor, mães, irmãos, irmãs, esposas, esposos, vizinhos, Senhor, que fazem diferença onde colocam a planta dos seus pés, Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que a tua graça possa inundar a vida desse amado que está ouvindo essa palavra hoje. Ó Deus, que tu derrame sobre ele do teu sangue, tu faças dele nova criatura, e que de fato, de verdade, Senhor, ele possa começar de novo, e de novo, até ele chegar ao conhecimento perfeito, à estatura do varão maduro, aquele que entende que tu és melhor do que todas as coisas desse mundo, e que não existe satisfação maior nessa vida do que ser usado para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa essas famílias, abençoa livrando, Senhor, de todas as doenças. Abençoa, Deus, aperfeiçoando relacionamentos, restabelecendo, ó Deus, alianças quebradas, aqueles casamentos, Senhor, que já não se veem mais como possíveis. Ó Deus, os filhos rebeldes, as brigas familiares, Senhor, desfaz isso no nome de Jesus, Pai, porque nós somos criados para a honra e glória do Teu nome, para sermos sal, para fazermos diferença. No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que você tenha uma semana de muita paz, no nome de Jesus. Amém?